pergunta, tá? Quando devo pedir revisão de benefícios na Previdência Social? Quando eu comecei na área previdenciária, então se você chegou por aqui e ainda não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, eu sou professora e mentora. Eu falei os três porque às vezes você só me vê como professora, mas eu advogo, eu tenho militância na área previdenciária, tanto na área administrativa quanto na área judicial há mais de 13 anos. Então, quando eu começo a falar na área administrativa, foi por conhecer casos de ter que pegar e ir lá na fila do INSS, pegar a senha para atender o meu cliente. Então, toda essa sistemática que a gente nem precisa viver hoje, eu vivi. Porque hoje sequer você precisa na agência do INSS, você pode fazer seu serviço de onde você estiver, em qualquer agência aí do Brasil você pode atuar. Você que é, Flávia, maravilhosa, boa noite para você, querida. Então a gente vai estar vendo aqui dos temas que eu amo fazer, que é revisão. Por quê? Porque eu comecei com revisão. Revisão traz possibilidade de você recuperar o poder de compra do seu cliente. Por quê? Porque quando ele recebe a concessão do benefício, é um ato administrativo do INSS. E o INSS, ele erra. Ele erra no tempo de contribuição, ele erra no coeficiente, ele erra no índice de correção monetária, ele desconsidera, às vezes, um tempo especial que a pessoa tinha, ele desconsidera um tempo rural, ele desconsidera um vínculo na carteira de trabalho. E quando você parte para fazer a revisão, você possibilita para esse cliente ele recuperar o poder de compra dele. Isso é muito bom, porque a gente sabe que quando o cliente ele tem a primeira concessão, com o decorrer dos anos, esse benefício ele vai sendo achatado pelo próprio índice de correção monetária, né? Pelo próprio índice de inflação. Por quê? Porque ainda que tenha correção, sempre pelo menos nos últimos anos, o salário mínimo sempre teve uma correção maior do que quem ganha mais que salário mínimo, e aí a tendência é a pessoa aproximar do mínimo. O mínimo, gente, é R$ 1.412. Às vezes o cliente vai chegar assim, doutor, eu recebia 10 salários mínimos, eu recebia tantos salários mínimos. E essa indexação na cabeça do cliente foi proibida em 88 com a Constituição. Ninguém pode ganhar tantos salários mínimos. Só que hoje o poder de compra do salário mínimo é bem significativo, se comparado a anos atrás. E aí a ideia de que, eu ganhava 10 salários mínimos, ele não vai poder ganhar 10 salários mínimos hoje, porque o teto do INSS é R$ 7.826. Então a pessoa nunca vai poder ganhar 10 salários mínimos, mas vai ser possível fazer revisão. E eu não sei se é essa a realidade de vocês, se vocês trabalham com revisão. Então, quando devo pedir? Você deve pedir a revisão a partir do momento que você identifica um erro do INSS, uma omissão, a falta de um documento que não foi apresentado. Eu gosto muito de responder perguntas que me enviam com exemplos claros do dia a dia do escritório. Eu fiz uma revisão da minha cliente usando o processo trabalhista. Ela teve reconhecimento de salários de contribuição na via trabalhista e esse salário ele vai impactar na previdência, porque houve recolhimento. Só que às vezes a gente acha, e o cliente também acha, né? Porque ele é a parte que não entende, né? É a parte hipossuficiente. Ele acha que é automático. Uma vez que houve o recolhimento previdenciário, ele viu lá no processo. Só que isso não é automático. E você precisa levar. Então, você sabendo disso, né, numa entrevista que teve uma ação trabalhista, que teve uma PPP, um reconhecimento de tempo especial, o que for, você precisa levar isso ao conhecimento do INSS. Por quê? Ele é o gestor e ele que faz a concessão. Se é um documento que ele não conheceu no ato da concessão, ele precisa conhecer. Então, quanto antes você levar isso aí, você já interrompe a prescrição para você contar atrasados. Porque caso contrário, você vai perder essa chance. E a gente tem um prazo decadencial da revisão. Qual é esse prazo? Eu vou estar respondendo aqui na segunda pergunta que falaram. Então, se você fez a análise do processo administrativo previdenciário do seu cliente,
verificou que tem erro, que tem alguma omissão, que tem algum documento que não foi considerado, esse é o momento de você fazer o requerimento de revisional do seu cliente. Se são fatos que o próprio INSS já tinha ciência, você não precisa nem perder seu tempo no INSS, você já pode ir para a justiça. Agora, se são fatos novos, situações novas, você vai precisar levar para o INSS. Caso contrário, você vai ter uma sentença desfavorável por falta de interesse de agir, porque o INSS não teve a oportunidade de conhecer aquele documento. A não ser, e aqui é o ouro de quem sabe atuar no judicial, que o INSS conteste. Se ele contestar, ou se é matéria que sabidamente ele já não vai reconhecer, você pode ir para o judicial, tá? Então, quando imediatamente identificou o problema, viu que tem erro na concessão, tenha o cuidado de pedir a cópia do processo administrativo, não cometa o erro de fazer revisão sem fazer isso e faça cálculos, gente. É preciso fazer cálculo. Por quê? Porque você vai ter que apresentar um valor da causa, que a gente sabe que no artigo 296, 292 do CPC, que vai trazer lá nos parágrafos como que é calculado esse valor da causa, e a gente tem parcelas vencidas e vincendas. E aí você tem que saber o valor da causa, senão o próprio juiz vai pedir para você emendar a petição para você juntar cálculo. E evite esses transtornos processuais, tá? Segunda pergunta aqui, qual a decadência para solicitar uma revisão? Nós sabemos que temos a lei trata do prazo prescricional e do prazo decadencial. E esse prazo decadencial, né, é 10 anos, o máximo para você pedir uma revisão. O INSS também tem esse prazo, tá? E esse prazo de 10 anos só pode ser superado pelo INSS se ele comprovar fraude. Então não significa que ele achou um erro e ele pegou e suspendeu o benefício alegando que é fraude. Ele não alega fraude, ele comprova, mas tem esses 10 anos, tá? E aí, nós também, como procuradoras do segurado, ele tem esse prazo de você movimentar tanto na esfera administrativa quanto no judicial esse pedido de revisão. Gente, isso salva valor de benefício do seu cliente. Eu já tive situações, por questão de tempo especial, eu coloquei o cliente no teto do INSS. Ele ganhava 3, 4 mil reais e a gente conseguiu colocar quase próximo ao teto, fazendo uma revisão bem feita, fazendo cálculo, fazendo análise do processo administrativo. E isso é muito interessante para você que está atuando. É um trabalho, é difícil? Não, mas ele é minucioso, tá? Ele demanda análise de documento, análise dos documentos de concessão e também cálculo, tá? Quando eu comecei com revisão. Eu comecei com a parte mais difícil, mas foi bom porque eu fiquei expert em todas as situações, tá? De erro, de cálculo, de legislação, qual era a legislação que regia aquela época, porque assim na Previdência a gente precisa saber qual legislação está vigendo naquele momento. E no caso concreto que eu vou trazer aqui para você vai entender o que eu tô falando quando eu for trabalhar aí a questão que me perguntaram sobre a diferença aí de carência e qualidade segurada. Então, 10 anos é o prazo para você pedir revisão. O INSS também ele pode rever o próprio ato e pode passar de 10 anos se ele comprovar fraude. Esse 10 anos, ele não é contado da data de início do benefício. Porque pode ser que a pessoa deu entrada de requerimento, fez o requerimento e esse benefício às vezes demorou para sair, porque foi fazer uma regularização de documentos, que foi fazer uma preparação de documentos, N coisas pode acontecer. E aí, de fato, esse benefício só começa a ser pago lá na frente, sei lá quando, meses. Eu já tive situações de demorou um ano para poder começar a pagar. E aqui que é o segredo. Eu já também salvei benefício assim, porque é da data do pagamento.
data do início do pagamento, que você vai contar o prazo decadencial. Então, se você está com esse cliente aí na sua mesa, está com carta de concessão, está com informação de que está prestes a decair o direito, corre e faça o pedido de revisão. Você pode fazer o pedido de revisão tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, conforme eu expliquei aqui no início. Mas corre e faça, porque uma vez que decaiu, não adianta mais chorar o leite derramado, porque vai ficar errado mesmo. Porque o direito, ele tem uma frase que a gente aprende na faculdade, eu não sei se você que está aqui comigo já ouviu essa frase. Você vai me sinalizar aqui se você ouviu essa frase. O direito, ele não socorre os que dormem. Vocês já ouviram essa frase? Gente, essa frase chega a arrepiar os pelos do braço. Por quê? Porque imagina você ter uma carta de concessão de um cliente na sua mesa, um processo, alguma coisa, e isso, o direito dele decai, porque você não mexeu, você não sabia. Isso pode trazer um prejuízo muito sério e uma preocupação grande para você. Porque, conta aí para mim, Paty, já ouviu essa frase, né? O direito não socorre os que dormem. Eu lembro na faculdade que o professor falou que cada um, a pessoa que detém o direito a alguma coisa, ela tem uma porta. E essa porta é preciso bater e abrir essa porta para alcançar aquele direito. E nós, como instrumento de justiça social, nós advogados, nós bacharéis que podemos atuar na esfera administrativa, nós somos instrumento de justiça social. Então, quando o cliente vai e nos contrata, esse processo ele não pode ficar sobre a sua mesa. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar e pôr esse processo para fora. E isso é muito bacana, tá? Por quê? Porque você recupera poder de compra. Você que está aqui comigo, já fez revisão de algum benefício? Você tem essa expertise? Porque o objetivo é se tornar você especialista numa das áreas mais rentáveis hoje do direito, que eu falo para você, é a área previdenciária. Porque a gente tem mais de 140 milhões de adultos, né, em fase adulta para aposentar. Nós temos criança nascendo todo dia, nós temos situações de acidente, nós temos contingências e fatos sociais que vão ensejar em benefício. E aqui nasce o direito previdenciário, aqui nasce a proteção constitucional, a previdência social ou até assistência social, que é o caso do BPC. Então, gente, revisão é um nicho muito interessante do direito previdenciário. Tem gente que é especialista em revisão, tá? E tem muitos aposentados. A última vez que eu vi, estava na casa de 40 milhões aí de aposentados e pensionistas. Imagina essa gama de possibilidades para você. Mas precisa saber o que está fazendo. E aqui eu tenho certeza que quando você pegar uma carta de concessão, você não vai olhar mais só para a data de início de benefício. Você vai olhar também para a questão da data de início de pagamento. Nunca diga não para o seu cliente sem olhar documentos. Se o seu cliente ligar para você, hoje é muito comum a gente atender o nosso cliente, o cliente ele vai e fala assim, eu aposentei, sei lá, deixa eu ver aqui, janeiro de 2014. Aí você fala, não, já passou 10 anos. Não faça isso. Peça o processo, peça outros documentos para você identificar as informações que eu trouxe aqui para você, porque eu já salvei aqui por questão de uma semana, tá? E aí você consegue recuperar o poder de compra do seu cliente e esse cliente vai fazer propaganda para você pro resto da sua vida, porque você salvou a vida dele, tá? A terceira pergunta que me fizeram aqui, com base nela eu vou trazer o caso prático para vocês. A pessoa me perguntou qual a diferença entre carência e qualidade de segurado. Na Previdência Social, eu ensino muito isso para os meus alunos, a gente fala que a gente precisa aprender alguns institutos, os requisitos, para que a gente possa atender o caso concreto. Não adianta você querer já começar com um muro sem você fazer um fundamento. Esse fundamento que vai dar sustentabilidade para esse muro, para que quando ele levar pancada, ele não caia. E essa base é você conhecer os institutos, conhecer os requisitos,
do segurado, dos benefícios, para que você não tenha problema. E o que acontece? Carência e qualidade de segurado, tem muita gente que confunde. Me diz aqui, você que está aqui comigo, você conhece, sabe a diferença entre carência e qualidade de segurado? Manda um joinha aí para mim, se você tem, se você sabe, parabéns, são poucos. Agora, se você não sabe, eu vou estar dando a diferença para você e depois a gente vai trabalhar um caso concreto para que você não erre ou para que você dê solução quando o cliente bater a sua porta. E às vezes a gente pensa que a solução é ir para a justiça ou dar outra entrada. E às vezes você consegue, fazendo uma análise documental, fazendo uma análise documental, fazendo a solicitação de processos, de documentos, de detalhes, de minúcias, você consegue já garantir o benefício do seu cliente na esfera administrativa. E a gente vai estar vendo isso aqui. Então, carência. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições necessárias para a concessão de determinado benefício. Nós temos, a carência é isso, mas a gente tem uma infinidade de benefícios e cada benefício vai exigir um tipo de carência. É isso que é carência. Não tem nada demais, só que ele tem ligação com com o próprio recolhimento. Então, carência é um número mínimo de contribuições que o segurado precisa recolher para ter direito a determinado benefício. Exemplo, o benefício aposentadoria hoje, seja por idade ou a programada, exige uma carência de 180 contribuições. Era o que o pessoal falava antes que era os 15 anos, tá? E qualidade segurado. O que é a qualidade segurado? É a característica que a pessoa recebe, né? Ela passa a ter qualidade segurado quando ela faz a inscrição, a filiação ao INSS com a contribuição, com a primeira contribuição, tá? Termos simples é isso. Só que esses dois institutos, eles não podem ser confundidos. Por quê? Uma coisa é você, o sistema ele é contributivo, a previdência ela é contributiva, tá? Para você se tornar afiliado ao INSS, você tem que fazer sua contribuição. E para quem é empregado, né, os tipos obrigatórios é com a inscrição, né? Então eu nem vou falar de inscrição e filiação para não confundir vocês, mas é exatamente isso, o sistema contributivo, a pessoa tem direito se ela contribuir. E a carência é a exigência mínima dessa contribuição para ela passar a ter direito. Com uma contribuição, ela já tem qualidade segurada. Sim, ela já tem, mas ela não tem o número mínimo de contribuições para fazer carência para ter um benefício por incapacidade, que hoje são 12 contribuições ou 12 meses. E aqui você precisa distinguir, porque caso contrário, esse cliente vai bater na sua porta e você vai ter dúvidas para definir isso. Isso a gente consegue ver com documentos, gente. Não precisa procurar chifre na cabeça de cavalo, não. É olhar documento, é analisar documento, é pegar uma carteira, é pegar um CNIS, é analisar as contribuições, como elas foram feitas, para você identificar se esse cliente tem qualidade segurada, se ele contribui, ótimo. E se ele tem a carência para o benefício que ele está buscando. Porque se você não identificar isso, às vezes a gente é muito seduzido, às vezes pela dor do nosso cliente. Nosso cliente chega com dor, com dores emocionais, né? Ah, eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado. E aí você, às vezes ele pega lá os laudos, a doença que ele tá, uma doença grave, e você é seduzida ou você se sente... se coloca, né, no lugar daquela pessoa e fica muito chateada e vai buscar um benefício no INSS ou na justiça sem olhar esses dois elementos, carência e qualidade segurada. E aí, às vezes o cliente está incapacitado, está numa situação que ele poderia ter direito ao benefício,
mas nós temos outros requisitos e esse é um dos mais importantes. Por quê? Porque senão o seu cliente vai estar doente, vai estar incapacitado, porém ele não tem carência para alcançar aquele benefício. E aí, babou. Uma vez que você tem um registro lá que falta qualidade segurado ou falta carência, você vai ter umas complicações se você voltar a pedir aquele benefício, às vezes pelos mesmos motivos. Por isso é importante você saber. E nós temos, precisa ter essa diferença. Então, qualidade segurada é situação que todos os filiados ao regime da Previdência adquirem regra na primeira contribuição. E a carência é um número mínimo que o segurado precisa recolher para ter direito a algum benefício da Previdência, tá? Então, essa é a diferença. Fica aqui com esses dois conceitos, não mistura com o período de graça, não mistura com outros assuntos não, que a gente vai trazer aqui nas próximas lives, ampliando aí período de graça, trazendo as exceções para essa situação. Hoje você precisa aprender isso, carência e qualidade segurada. E onde aplicar isso? Que vai ser no caso prático que eu vou estar trazendo para você aqui, tá? E você vai imaginar assim, comigo, ó, vamos lá. Imagine Dona Maria, trabalha como faxineira autônoma e começa a contribuir em março de 2023. Em julho do mesmo ano, 2023, com 5 recolhimentos feitos, 5 contribuições, ela é acometida de uma doença e precisa se afastar, tá? Então ela começou a trabalhar, ela é contribuinte individual autônoma, né? Que ela é faxineira e ela fez 5 contribuições, tá? E ela teve um problema na coluna, ela não tinha histórico anterior. Esse problema na coluna fez com que ela precisasse ficar 2 meses afastada do trabalho, tá? Esse exemplo é mais simplesinho só para vocês pegarem. Ela precisou ficar 2 meses afastada do trabalho. E aí ela vai buscar o seu atendimento, a sua expertise para poder ela pedir um benefício no INSS. Ela é inteligente, a Dona Maria, ela quer buscar um especialista para ver se ela tem direito. E ela buscou aqui, a Daniela, a Giovana, a Selma, buscou aqui. Você que está aqui comigo, está aprendendo. Aí eu pergunto para você, ela está incapacitada? Está incapacitada. Agora, pelo que eu falei aqui para você sobre carência e qualidade segurado, a Dona Maria vai ter direito ao benefício? Fala para mim. Vou dar um tempinho aí de 3 segundos, né? Porque hoje vocês estão tímidas. Ninguém quer falar comigo hoje, tá? Tô quase já encerrando a live para não falar mais nada, porque acho que todo mundo aqui não quer participar. Fala para mim, quem tá aqui? Eu vi alunos meus passando aqui. Conta para mim. A Dona Maria tem carência para o benefício? Diz para mim aí. Vamos? Selma, conta aí para mim. Aí você tem que se perguntar. Qual é a carência? Oi, Marilene. Aí, Roberta, sua linda. Exatamente. Não tem direito. Ela é contribuinte individual obrigatório, que ela é faxineira, ela tem contribuição, porém ela não tem a carência mínima exigida, que são 12 contribuições. Ela tá doente? Ela tá doente. Porém, a Dona Maria não tem a carência mínima exigida. Aí eu falo assim, qual a carência mínima exigida para o auxílio incapacidade temporário, para aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez? São 12 contribuições mensais em regra. Hoje a aposentadoria programada é 180. E a gente também tem os outros benefícios, né? Salário maternidade para contribuinte individual, facultativa e especial, são 10 meses. Então, a gente precisa saber qual é a carência exigida. Parabéns aqui para vocês. Roberta, a Lani,
e a Bruna que responderam, tá? Vou complicar mais um pouquinho para vocês, tá? Vamos lá. A gente também precisa saber que houve uma variação, gente, de carência. Antes era 1/4 do salário mínimo. Um quarto da carência exigida. Quem é da antiga aqui falava assim, basta contribuir 4 que volta a ter qualidade segurada com a primeira em dia e carência. Quem é daqui da antiga? Eu sou da antiga, que existia na lei de benefício, a 8.213, que ela falava assim, basta você contribuir 1/3 da carência exigida, que no caso são 4 contribuições, para você voltar a ter qualidade segurada, com a primeira em dia, você voltar a ter carência mínima exigida quando a pessoa tem contribuições anteriores. Só que isso mudou, e aí isso começou a mudar. Teve um período de mudança com relação a isso. Eu trouxe até uma tabelinha aqui para falar com vocês, ó. Essa mudança, ela começou em 2016, tá? Então, até julho de 2016, eram 4 contribuições, que era para você voltar a ter qualidade segurada. Fica calma que vocês vão entender. Não fica estressado, não fica desesperado. Isso aqui é muito, eu falo, é simples, mas a água também, a gente, se não beber devagarzinho, pode engasgar. Então, ó, nós falamos de carência, falamos que é o número mínimo de contribuições, falamos que cada benefício tem um número de carências e falamos da qualidade segurada. A qualidade segurada é característica do próprio contributivo da Previdência, né? Essa característica de ser contributiva, a filiação se dá com a inscrição com a contribuição. Então, a gente precisa saber disso. Só que as pessoas, elas param de contribuir. O que vai chegar aqui para você vai chegar com um buraco que ela contribuiu há 1 ano atrás, ela parou de contribuir, tem 2 anos que parou de contribuir, e aqui que é o caso prático, porque essa pessoa pode ter voltado a contribuir e ela tem que recuperar essa qualidade segurada e fazer o mínimo de contribuição para aquele benefício que ela tem direito. E existiu uma tabela de variação disso aí. Então, de 2016 a 2019, você vai precisar olhar essa tabela, porque se a incapacidade do seu cliente, a situação do seu cliente se encaixa nessa tabela, essa quantidade de números de contribuição exigidos vai variar. Era 4, variou várias vezes e hoje é metade. Então, se a pessoa parou de contribuir, igual a Dona Maria, ela parou de contribuir, ela foi mandar, parou porque ela ficou doente, só que ela só tinha 5, ela não tinha carência. Ela tem que continuar contribuindo para ela formar o número mínimo exigido para ela ter, por exemplo, um direito a um auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária, que é 12. Agora, vamos para o segundo exemplo para vocês entenderem essa questão de parou e voltou a contribuir, tá? Vamos supor que a mesma Dona Maria contribuiu aí 1 ano. Não, vamos pôr 8 meses, tá? Ela contribuiu 8 meses. E ela parou de contribuir, tá? Passou um tempo aí, ela perdeu a qualidade segurada. Então, ela precisa voltar a ter qualidade segurada. Ela vai voltar a qualidade segurada quando ela perde com a primeira em dia. Aí ela vai lá, contribui 1, ela contribui 2, contribui 3, contribui 4. Passou desse 4, a Dona Maria ficou incapacitada para o trabalho. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. A partir dessa situação que eu apresentei, a Dona Maria vai ter direito ao benefício por incapacidade temporária? Vamos lá, para quem respondeu aí. Ela contribuiu 8, perdeu qualidade segurada, voltou a contribuir, tá? Vamos lá. Ela tem que ter 12, né, gente? Ela tem que ter 12. Então, se
é de 12 meses a carência necessária. Então vamos, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. E tem exceções. As exceções eu não vou falar, porque senão vocês vão... Sim, exatamente, exatamente. Ó, vamos lá, vou esperar vocês responderem. Quando ela volta a fazer a primeira em dia, volta ela a ter qualidade segurada, tá, gente? Onde tá isso? Vamos lá, vou falar aqui, ó. Lá na lei 13.846 de 2019, artigo 27A, fala, ó, na hipótese de perda da qualidade segurada para fins da concessão e dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, auxílio reclusão, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação da Previdência, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei. Então, você anota aí, a lei 13.846 de 2019. E lá também você vai ver a questão que eu coloquei aqui, porque a pessoa ela tem que fazer a metade, tá? Vamos lá. Depende, né? Vamos lá, vamos ler aqui para vocês, ó. Vou dar o caso concreto bonitinho aqui. Isso é muito importante, gente, porque é esse caso que vai chegar para vocês, tá? E acontece o seguinte, se você não tiver esse cuidado, pode ser, vou repetir, pode deixar. Peraí. Vamos lá. Você precisa primeiro, tá? Quem pediu para repetir? Você precisa primeiro entender que existe o que é o carência e o que é a qualidade segurada. Depois, você precisa saber quais os requisitos, a carência mínima para determinado benefício, tá? E segundo, você precisa saber que hoje é a metade para você recuperar a carência exigida, tá? Vou ler o caso aqui para você entender. Porque, conforme eu falei, nós temos uma tabela que foi de até até 7 de julho de 2016, a carência exigida, o número de exigido para você voltar a ter qualidade era 1/3 da carência, então eram 4. Isso variou e hoje é metade, tá? A partir de 18/6 de 2019, precisam metade da carência. Então, são 6. Então, se a pessoa perdeu qualidade segurada e voltou a contribuir, ela precisa ter recuperado metade da contribuição, que somada ao anterior tem que dar 12, no mínimo 12, tá? Metade a primeira em dia. A primeira, Paloma, em dia. Sempre vai contar a carência da primeira em dia. Porque às vezes, gente, o que acontece em caso concreto? O cliente ele vai lá e faz um monte de contribuição tudo no mesmo dia. Não é assim que faz. Você faz a primeira em dia e depois vai pagando sucessivamente para ir contando a metade da carência, tá? Vamos lá, vou fazer aqui para vocês com datas, tá? É porque eu não quero trazer exemplo que tem nessa tabela de variação, que eu só falei para vocês conhecerem, para vocês entenderem que a data da incapacidade que vai determinar essa carência. Porque eu falei que houve essa variação, mas hoje, se você for analisar hoje, 29 de fevereiro de 2024, são 6 que ele precisa, com a primeira em dia. Ah, eu posso pagar 6 de uma vez? Não, porque se você fizer isso, vai contar uma carência. Você vai pagar primeiro em dia e depois sucessivo. Então, vamos lá. A pessoa contribuiu 8 contribuições. Dona Maria teve 8 contribuições, tá? E ela perde a qualidade segurada. Aí ela volta a contribuir com a primeira em dia. Ela vai ter que contribuir 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que somada com as 8 que ficaram para trás, vai dar mais de 12. E aí ela volta a ter carência para o benefício. A partir daí você pode fazer o requerimento para ela, que não vai ter problema,
de acordo com as datas dos laudos que determinaram a incapacidade. Entenderam aí? Alguém que me pediu para repetir. Você entendeu o que eu estou explicando? É porque não tem nenhum quadro, né, pra gente escrever aqui, uma aula que eu pudesse escrever. Mas um caso concreto que vocês precisam só ter esse cuidado é carência, tem carência? Tem qualidade segurada? Perdeu qualidade segurada? Contribuiu a ponto de voltar a ter a carência? Porque a primeira em dia ela já tem qualidade segurada, mas a gente está falando que exige um mínimo de contribuições para ela ter direito ao benefício. E a Marilene falou que compreendeu. Fala mais, dá mais sinal de vida aí pra mim, gente, porque senão todo mundo fala que é o assunto mais complicado. Aí, tá, pegou a lei, Lani. A lei é a 13.846, artigo 27A. Hoje essa lei, ela era vários medidas provisórias que ficaram brincando aí, 1/3, metade, inteiro, foi tudo essa brincadeira e hoje é metade, tá? Metade da carência, para ela voltar a ter a carência necessária. Então, perdeu qualidade segurada, para recuperar a carência, metade do benefício. Gente, eu não tô falando das exceções, nós temos exceções, temos as questões acidentárias, das doenças lá na lista, que são as doenças graves, que dispensa carência. Eu não estou falando da exceção, a gente pode voltar aqui e falar de exceção. Eu estou falando dos dois institutos, carência e qualidade segurada, que eu tenho certeza que você, quando pegar do seu cliente uma situação dessa, você vai, peraí um pouquinho, deixa eu olhar aqui o que aconteceu, tá? Porque caso contrário, você vai trazer prejuízo e trabalhar à toa, que é o pior, né? Porque a gente vai trabalhar, às vezes o cliente está incapacitado, mas ele não fez as contribuições corretas. Isso acontece muito, sabe como? Com salário maternidade. O que acontece? A pessoa vai lá e ela vai e faz, sei lá, 10 contribuições num dia só. Parabéns, uma carência. Isso acontece, tá, gente? Outra coisa, alguém vai lá e fala que pode pagar todas as atrasadas para poder fazer carência, mas não tem, a pessoa não prova atividade, não fez uma em dia, e aí vai procurar a primeira em dia. Primeira em dia, dali em diante, é carência. Não se confunda com tempo de contribuição. Então, são cuidados que vão salvar vocês. E eu vou trazer um caso prático também, porque eu sou dessas, eu falei que era já estou indo pro terceiro. A gente atendeu uma situação que é o seguinte: a cliente deu entrada na aposentadoria por idade, acreditou no bendito do simulado. É até um caso de mentoria. E aí, o INSS indeferiu com 14 anos, 11 meses e 10 dias. Aposentadoria por idade, exigido 180 meses. No caso, ela não tinha 180 meses. Só que essa senhora, essa pessoa, ela é empregada doméstica. Então, não é ela que é obrigada a contribuir. Quem faz a contribuição, o recolhimento dela, desconta dela e recolhe a outra parte é o empregador. Só que o INSS, ele pegou um decreto, pôs esse decreto acima da Constituição Federal e falou o seguinte: depois de 13 de novembro de 2019, se tiver salários abaixo do salário mínimo, não vai contar para nenhum efeito, nem carência, nem qualidade segurada, nem pra nada, nem tempo de contribuição. Só que, minha gente, isso tá errado, porque eu até trouxe aqui bonitinho para vocês o artigo da Constituição, quando determinou isso para trazer uma proteção autorial. Ele não falou de carência, ele falou de tempo de contribuição. E eu vou fazer questão de ler aqui para vocês a questão da Constituição, para você entender, tá? O artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal, tá? E esse artigo, ele vai falar aqui, que eu vou abrir para ler para vocês entenderem que quando o artigo veio, ele trouxe a questão de tempo de contribuição. Não foi, tô abrindo a Constituição,
não foi para falar de carência. E aí um decreto que veio falar de carência e tá inconstitucionalmente derrubando o que a Constituição previu. E aí, nessa situação específica que eu tô falando para vocês, eu vou falar o que eu faria. E aí você vai me dizer se você concorda ou não, porque aqui a gente precisa ter essa troca. O artigo 195 diz o seguinte, ó: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Aí, parágrafo 14, ó: o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurando o agrupamento de contribuições. Isso que a emenda constitucional trouxe, a 103 de 2019, nesse artigo 195 da Constituição. Então, o que a gente entende aqui? Não está falando de carência. Essa situação dessa cliente que pediu aposentadoria por idade com 14 anos, 11 meses e 10 dias, ela tinha uma contribuição em fevereiro de 2020 abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque ela começou a trabalhar como empregada doméstica no dia 14 de fevereiro, no meio do mês. E aí foi feita uma contribuição nessa metade. O que acontece? O INSS errou, porque aquilo ali era uma carência. Primeiro, ela tem vínculo empregatício, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês entenderem como a lei diz e como a prática funciona. Tá tudo errado, porque o decreto que veio trazendo aí, se eu não me engano, é 19F. Quer ver, ó? Que vai falar dessa situação que tá equivocada. Ele é um decreto, né? Feito aí pra, ó, fala assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Artigo 19 é do 3, acho que é do 10. Aí eu tenho que pôr um óculos aqui. Vamos lá, gente. Primeiro, o que define o que é salário de contribuição é a lei de custeio. Tá lá no artigo 28, quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem ler. E o que acontece? O que o entendimento diz? Mesmo que o artigo lá, 19F, do decreto fala que não pode contar nem para tempo, nem para carência, nem para tempo de contribuição, carência e qualidade segurado, a Constituição só falou tempo de contribuição. Então tem que contar como carência sim. O INSS errou. E a gente tem aqui um julgado de 2021 da quarta turma recursal do Rio Grande do Sul, que vai falar exatamente isso, que o decreto 3048 de 99, ele extrapolou o poder regulamentador quando ele trouxe essa questão aí de que não pode contar como tempo, ou carência, qualidade segurada, porque a pessoa, ela contribui. Aí a relatora, ela ainda escreve, então não serviu de nada, a pessoa contribuiu à toa, é um dinheiro que pode ser jogado fora, e isso não pode, a pessoa contribuiu. Só que aí vamos trazer pro prático e ver se vocês concordam comigo. A pessoa, esse cliente chegou para você, fez a entrevista e você fez uma análise do CMIS. Você verificou que lá tem um salário de contribuição abaixo do salário mínimo, que o INSS não vai considerar. O que você faria? Eu falo para você o que eu faria. Eu ia complementar aquele salário mínimo, mesmo que seja após reforma e mesmo sabendo que a justiça entende de forma contrária. Por quê? Porque esse benefício é comida para o seu cliente, é subsistência. Então, o tempo que isso vai ser levado a desgaste de embate
é mais simples você complementar aquilo ali e dar entrada no requerimento para o seu cliente, garantindo os seus honorários e o benefício dele. Agora, nesse caso específico, a cliente ela deu entrada sozinha. E aí, o que você pode fazer? E o que eu faria? Ela está empregada, já tem mais uma contribuição. Então, ela já fez a carência de 180 meses, porque já apareceu mais uma contribuição lá, tá? Foi até rápido o indeferimento. Faria um novo requerimento para aposentar ela e depois eu ia brigar lá, se fosse o caso, ou ela mesmo pela defensoria, para buscar esse um salário mínimo que ficou para trás. Vocês entenderam o caso concreto? Como que é? Quem tá aqui comigo, gente? Conta aqui pra mim se vocês entenderam. Eu preciso que vocês entendam. E se vocês tomariam uma outra decisão, me fala aqui. Ó, cliente com 14 anos, 11 meses e 10 dias. A cliente, ela deu entrada sozinha. Entendeu, Paloma? Você faria desse jeito, Paloma? Conta aqui pra mim, você como destrave prévio aí. Fala aí pra mim, Bruna. Você faria desse jeito ou você ia pra justiça pra brigar e aí, sei lá, levar aí 6 meses, até 1 ano pra essa pessoa ter direito ao benefício? 14 anos, 11 meses e 10 dias. O INSS deixou de considerar abaixo do salário mínimo. O INSS errou, gente. O INSS errou. A Constituição não fala isso. Se você buscar na jurisprudência, a jurisprudência vai trazer o que é salário de contribuição. E às vezes a pessoa ela vai entrar na metade do mês. Ou ela vai entrar aí no 10 dias do mês e vai aparecer lá. Só aqueles 10 dias, só que é vínculo empregatício. E é salário de contribuição, que é considerado dia, mês, hora. Então, isso é estudo, isso é estudar o caso concreto. Então, às vezes, você não cria problema, você busca solução, porque o cliente, ele precisa de comer, ele precisa daquele salário mínimo. E depois você vai brigar. Então, você faz a sua análise preventiva da situação. Se fosse o caso, que não foi o caso, a cliente entrou sozinha, faz a análise, identifica lá que aquele 1 mês não vai ser contado pelo INSS, na junta comercial provavelmente, se você fizer recurso, na justiça com certeza, agora ali pro INSS não. E aí a gente aqui trabalha para garantir a concessão já na esfera administrativa. Então, ou espera mais 1 mês para dar entrada, ou complementa aquele e dá entrada. Ó, melzinho na chupeta, aposentadoria concedida. Agora, a cliente chegou, você vai querer fazer procuração, contrato e ir para a justiça? Esperando 1 mês, faça seu contrato, ela te procurou, você já identificou o problema, você vai dar nova entrada, garantindo o benefício, e depois você briga ali por aquele mês que ficou para trás, até mesmo dentro da esfera administrativa pedindo revisão. Entendeu? É esse caso concreto que vai chegar no seu escritório. É isso aí que vai chegar para você ver. Tem carência? E você vai ter que analisar o que nisso e falar, puxa, não tem carência aqui. Tá, para o INSS, tá? Para o INSS. Então, é preciso ter esses cuidados, porque se você, às vezes, entrar... E ela olhou no simulado e tinha 15 anos de tempo de contribuição. Mas a gente está falando de carência, e carência hoje é efetivas contribuições. São recolhimentos. Não é mais tempo de data a data. Hoje é efetivo recolhimento. Faz sentido para vocês? Me diz aí. Entenderam esse caso concreto? Tem um monte de gente que faria da mesma forma, tá? E tem outros extremos também. Uma outra forma de ver isso quando são mais meses. E aí, se vale a pena complementar, se vale a pena agrupar, é isso que você precisa entender para você se tornar uma especialista na área previdenciária, para você entender essa dinâmica. Não é só a teoria, o que é, mas como você vai trazer isso para a sua prática. Então, hoje você aprendeu a diferença entre carência e qualidade segurada,
e como você vai usar isso na prática na hora que você está analisando aí seu processo de concessão, o seu requerimento. Gente, todas as quintas-feiras às 18 horas a gente vai estar aqui respondendo as perguntas que vocês enviam no direct, as perguntas que você envia lá para mim na caixinha de pergunta. Eu vou estar sempre abrindo uma caixinha de pergunta. Hoje nós falamos de carência, falamos de qualidade segurada, mas eu sei também que tem muita gente que tem dúvida para período de graça e até mesmo tempo de contribuição e as suas exceções. Então o que eu quero é trazer a prática para que você de fato se torne uma especialista numa das áreas mais rentáveis do direito. Por quê? Porque se você souber o que você está fazendo, analisando da forma que a gente está trabalhando aqui, você garante o benefício do seu cliente, se torna conhecida como canal de justiça social, garante seus honorários, garante o crescimento na área profissional. E vai ser um prazer ter você aqui na quinta-feira. Convide aí seus amigos, suas amigas que são advogados, que querem conhecer a prática previdenciária. Você que é bacharel, que pode atuar na esfera administrativa, também a gente fala isso. E venha aprender como funciona na prática. São detalhes que não são difíceis, mas que precisam ser observados para que você garanta a concessão já na esfera administrativa. Foi um prazer ter você aqui. Se você quiser também sugerir temas para a gente trazer aqui, fala disso, fala daquilo, fala de reforma, fala de regra de transição ou de uma regra de transição específica, e eu vou sempre trazer para você o conteúdo técnico, o que é, e o conteúdo prático. E tem exceções, sempre vai ter as exceções com relação à carência, igual eu falei, as questões acidentárias, doenças ocupacionais. A gente tem a lista de doenças, né, que traz exceção também para essa situação, e a gente precisa primeiro ter o fundamento para que o nosso muro cresça em conhecimento, mas que seja sustentável, que fique estável, para que quando você pegar uma exceção, você vai também saber exceção. Inclusive, observa a data dessa tabela de carência, porque se você provar incapacidade naquela data ali, vai valer aquela carência. Por exemplo, nós temos aqui do período de 6 de janeiro de 2017 a 26 de junho de 2017, a MP falava que a carência eram 12. Então, se o seu cliente não contribuir 12 com a primeira em dia, ele não vai recuperar a qualidade segurada. Então, é isso que você precisa ter o cuidado aí nos seus atendimentos. Você dominando isso, o resto, fica tranquilo, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus, um bom final de quinta-feira aí pra você, pra quem for estudar, bons estudos, e até semana que vem, A Marilene tá falando aqui que ela é bacharel em Direito, pode atuar no previdenciário? Pode, Marilene, na área administrativa, através da procuração do seu cliente, você pode fazer. Ele pode fazer até sem você, até sem o advogado, só que conforme eu falo, leva um chumbo na asa, né? Porque vai lá, perde tempo, faz errado e depois vai procurar a gente para poder consertar, e às vezes não tem conserto. A maioria das vezes tem, só que aí leva um pouquinho mais de tempo. Pode sim. Se você não me conhece, está chegando agora, eu sou a Alexandra Rezende, depois corre lá no meu feed, tem conteúdos lá voltados para essa pergunta que você fez, e vai ser um prazer ter vocês aqui.